Yosef é o personagem que representa a todos nós, porque ele é o primeiro judeu da diáspora. E Yosef passa exatamente por todos os estereótipos, todas as circunstâncias clássicas de judeus e judias da diáspora como nós. Ele se encontra longe de sua terra ancestral, longe de sua família, tem uma relação de ups and downs com tudo isso, tem grandes sonhos, é caluniado e perseguido muitas vezes, é minoria, depende de se dar bem com os que têm poder do lado dele. Seja Potifar, sejam os prisioneiros que estão junto com ele na prisão, seja a esposa de Potifar, que queria ter um caso com ele e não aceitou, que ele aparentemente não queria, seja o próprio faraó ou o povo do Egito. E Yosef vai lidando com tudo isso com bastante habilidade. Desenvolve habilidades psicológicas para interpretar a realidade e os sonhos. Habilidades espirituais para se conectar, talvez, com Deus e com o lado divino, inclusive, dos rivais e dos inimigos. Desenvolve habilidades políticas indispensáveis para poder sobreviver. E desenvolve habilidades de liderança e de economia para administrar os momentos de fratura e de seca. Nós temos um Yosef no Brasil. É o Dr. Cláudio Luttenberg, que sabe exatamente ler a realidade, interpretá-la dos modos mais diversos, administrar os bens e navegar esse mar terrível da política. Política institucional, política das instituições e federações e comunidades e sinagogas, e a política maior. Nós todos temos o privilégio de ter um representante como ele, que em todas as circunstâncias faz exatamente o que precisamos. E hoje nós temos o privilégio de recebê-lo aqui. Então venha, por favor, Cláudio Luttenberg, e nos traga sua Torá e sua mensagem. Já não sei se vou conseguir. Eu entrei aqui hoje, Rubem, e assisti o começo da cerimônia, mas eu cheguei um pouco antes. E lembrei das cerimônias de Minchá, que era naquela época feita pelos alunos do nosso ensino religioso. E durante aquela cerimônia foi quando eu conheci o pianista Harry Neufeld. Dani Chavit lembra dele, e ele montava um pequeno coral formado pelos jovens do ensino religioso. E ali eu aprendi a rezar, e ali eu desenvolvi uma paixão pelo Hazanut, não tão boa que nem do querido Abrão. É verdade que algumas vezes diziam que era parecido com você fisicamente, mas eu acho que eu sou mais bonito. E tive a oportunidade de poder levar um pouco daquilo que eu aprendi para outros lugares. Montamos uma sinagoga de jovens na Hebraica, um serviço religioso, né, Débora? De lá nós expandimos, e aí tive a oportunidade de fazer
a primeira sinagoga dentro de um hospital judaico no Brasil, no nosso Hospital Israelita Albert Einstein. E falei agora com a nossa presidente, com a Laura, sobre coisas do meu passado, e ela dizia que o madrir dela foi justamente o Renato, que não é o Renato, é o Ganso. Cada vez mais bonito por causa da esposa dele, minha amiga Shirley, de tantos anos. E eu lembrei que aqui dentro, quantas pessoas nos inspiraram? Morena Kim, Nelson Rosenchan, que até hoje atua na comunidade. O final da cerimônia religiosa no Shabat, nós esperávamos ansiosamente para dar a mão para o Rabino Leipziger, que depois foi rabino dentro do próprio Lar Golda Meir, que nós incorporamos para o Hospital Israelita Albert Einstein. Rabino Fritz Pincus, Zichrono Levrachá. Marcelo Hittner, que depois foi para o México, argentino de origem. Os argentinos também são boas pessoas, têm seus defeitos. Num passado mais recente, a liderança do Rabino Sobel, que tanto e tanto me inspirou para que eu pudesse, talvez, atuar e exercer atividades de liderança. Eu lembro quando visitei Israel, ainda com o Rabino Sobel, na época da Intifada, numa época não tão difícil como essa, mas muito dura para o Estado de Israel. Talvez seja difícil a gente lembrar quando não foi um momento duro para o Estado de Israel, e nós fomos numa missão de solidariedade com o Rabino Sobel, e visitamos o primeiro-ministro, e agora nós queremos fazer a mesma coisa pela CONIB neste momento. E muito daquilo que eu pude desenvolver, certamente, Laura, e você falou, quantas e quantas pessoas passaram pela congregação e tiveram papel relevante na sociedade maior, e aí eu posso dizer, não só dentro da própria congregação. Presidentes de Einstein foram 2, eu, Reinaldo Brandt. Pessoas que eu via anos ainda quando criança, e frequentava aqui dentro, via o Yonah entrando, toda a família Muraovski, família Loventhal. Essa daqui é uma escola de liderança da comunidade judaica de São Paulo e do Brasil. E, portanto, eu venho hoje aqui com muito orgulho, por poder reconhecer e dizer que a CIP foi, talvez, a base para que eu pudesse, neste momento, enfrentar um dos momentos mais difíceis na liderança da comunidade judaica brasileira. Não tem sido fácil, mas por mais que eu sinta que o coração esteja, de certa forma, doendo, o que me chama a atenção é que, apesar da dor, a tristeza é passageira. E a tristeza, Rabino Ruben, a tristeza, Laura, ela muitas vezes deprime. E nós não estamos deprimidos. Nós estamos com o coração doído, mas nós estamos fortes e unidos. E eu acho que a comunidade tem dado sinais muito expressivos dessa união, tão importante, para o agora e para o futuro que ainda nós temos que enfrentar. Eu fui criado dentro de uma família para quem a tradição muitas vezes se marcava pela presença durante as cerimônias de Yom Kippur para o Yurtzeit. Era esse o judaísmo que meu pai conhecia. No dia que eu vim estudar dentro da congregação, houve uma mudança dentro da maneira da minha família praticar o judaísmo. Meus filhos estão em casa agora, Laura, mas estão assistindo o Shabat. E para nós, hoje nós temos um compromisso, eles falaram, mas pai, não vai ter Shabat em casa? Eu não sei se eles cobraram porque a gente vai sair, mas o fato, Yonah, é que eles cobraram o Shabat. E a vida é um processo de educação contínua, e você ligue amanhã para o seu primo Henry e pergunte para ele o que eu falei da família de vocês ontem ao telefone. Foi ontem. Você liga para o Henry Loventhal e pergunta o que eu falei dos seus pais, o que eu falei dos seus tios. Eu aprendo no dia a dia. E, de certa maneira,
o convívio com a minha própria esposa foi para mim um aprendizado muito grande. Foi com ela, foi com a minha sogra, com a minha cunhada Márcia, que é muito ativa aqui na própria congregação, até com meu falecido sogro, a quem eu não conheci, Abraão, mas você conheceu, Cirial Stanfater, que foi que eu aprendi o significado de Dachau, Treblinka, Babi-Yar, dentre outros campos de concentração. Nos últimos anos, Franco, também com a minha esposa, eu tive a oportunidade de estar na Polônia em 2 ocasiões. Participamos juntos da Marcha da Vida, estivemos em todas as comemorações do dia do Holocausto, de 7 em 1, aqui, nesta congregação. Eu conheci durante os últimos anos sobreviventes e conversei com eles. Alguns que frequentavam a própria congregação. E eu posso afirmar a vocês que por mais que eu pudesse ter estudado nos livros de história, eu vi que ainda não era pouco e não era o suficiente, pois acabou sendo na minha própria relação familiar, na companhia de minha esposa, que eu comecei a entender uma nova face de nosso judaísmo, que nada tem a ver com a ortodoxia, um judaísmo que não depende muitas vezes de sermos kasher ou não kasher, até mesmo um judaísmo no qual nem mesmo o fato de termos feito bar mitzvah, quem sabe, possa ter um significado. E por que isso? Porque neste judaísmo, o judaísmo que nos identifica como judeus frente aos não-judeus, o judaísmo que nos faz pagar o preço por simplesmente sermos judeus, por sermos judeus e vidas humanas, para esses inimigos, cuja vida não importa para eles, nós todos somos judeus. E após tudo isso, e tanto observando a verdade disso, 80 anos depois, aos nomes dos campos de concentração, nós temos que acrescentar agora o kibbutz de Kfar Aza, o kibbutz de Be'eri, até a cidade de Sderot, e vejam, um festival de música rave. O mundo da barbárie não poupou absolutamente ninguém. Bastava ser ou parecer judeu. A história da perseguição do povo judeu teve de verdade um novo capítulo escrito a partir de 7 de outubro. Vimos nós todos, aqueles que querem reconhecer que viram e aqueles que querem não reconhecer que viram, uma chacina que após o Holocausto ceifou o maior número de judeus num mesmo dia, sem a menor chance para uma reação. E se nós compararmos com momentos horrendos da história mais recente, e até mesmo com September 11th, e se queremos banalizar com a legitimidade, 7 de outubro, este sim, este foi um dia de um genocídio. Nós acendemos nesses dias as velas de Hanukkah. E, em suma, nós estamos acrescentando mais luz. E, aliás, como o fazemos durante a cada Shabat, ao acender as velas e fazer o Netilat,
nós estamos acrescentando mais luz às nossas vidas e iluminando o mundo. Hanukkah, é verdade, estamos encerrando este momento, é uma festa judaica que mescla algo muito especial para este momento: a esperança e o milagre. A esperança, muitas vezes, acompanha a busca por milagres, mas os milagres não são obra exclusiva de Deus. Milagres têm uma divisão muito tênue entre o possível e o impossível. E por quê? Porque eu, Rabino, prefiro e acredito que tudo é possível, para o lado bom e para o lado ruim, mas principalmente para o lado bom. Desde o primeiro dia, nós todos temos dito que os reféns são uma causa pétrea para Israel e para todos os judeus do mundo. Aliás, eu tenho dito mais do que isso, Laura. Os reféns são uma causa pétrea para todo o mundo do bem. E por quê? Porque esta guerra, ela tem dois lados: o lado do bem e o outro lado, o lado do mal. O lado do bem, que eu caracterizo como sendo o lado da democracia, o lado da compaixão, o lado, por que não, o lado do amor. E este lado, que é o lado que nós vivemos, que é o lado que nós acreditamos, que é o lado da verdade, esse lado não abrirá a mão dos reféns. E nesta nuvem escura que domina os céus e escurece a vida, nos campos de batalha que se esparramam e invadem as escolas, os hospitais, os templos religiosos, nada é mais forte que as velas de Hanukkah e as nossas velas de Shabat. Os nossos inimigos querem muito mais que a morte dos judeus e a destruição do Estado de Israel. Nossos inimigos desejam escrever ainda mais coisas. Desejam ressignificar os conceitos e estabelecer novas regras de proporcionalidade. Para nós, enquanto judeus, para nós que estamos aqui unidos pelo conceito da fé, para nós, o que vale é a vida. Para eles, o que vale é a perda da vida. E por isso, eu garanto que nenhuma escuridão será capaz de derrotar a nós judeus, que prezamos pela paz e acreditamos nas luzes de Hanukkah e do Shabat. Nós não vamos aceitar qualquer significativa ou justificativa para esse terror. Isso será conivência. Para que a paz seja alcançada, o primeiro passo é a devolução de familiares dos reféns. Agora, esses reféns são nossos familiares. Isso depende, meus amigos, de uma linguagem uníssona. Enquanto houver apoio ao Hamas, não haverá paz. E enquanto ficarmos nós com discursos, não teremos como avançar. Precisamos, Rabino Ruben, de líderes fortes e comprometidos na luta pela paz e contra o Hamas. A paz não é apaziguamento, disse Churchill. Um apaziguador é quem alimenta um crocodilo, esperando ser o último a ser devorado. Esse mesmo Churchill, em 1940, perguntava qual seria o nosso objetivo.
E ele mesmo dizia: a vitória. Porque por mais penosa que ela seja, só ela nos levará à sobrevivência. Portanto, a luta de Israel, a nossa luta, só tem um objetivo: a vitória. Pois a vitória de Israel, em suma, é a vitória do mundo do bem. A vitória de Israel é a nossa luta. A vitória de Israel representa aqueles que acreditam no bem. O nosso papel enquanto CONIB é da construção de pontes. Rabino Rubem explicava: fazer política em nome da comunidade significa construir um ambiente que seja saudável para nós enquanto judeus. Vivemos aqui há mais de um século. Aliás, a bem da verdade, se formos reconstituir a história, nós estamos aqui desde o descobrimento desse país. É fato que essa presença se acentua no correr dos últimos 120 anos, 130 anos. Mas o fato é que aqui estamos estabelecidos. E, portanto, nos cabe alimentar sem críticas, estar presente, mas não cortar vínculos, sem perder elementos que possam ser importantes dentro da estrutura do cotidiano. Não é tarefa fácil. E por quê? Porque quando falamos, temos que saber qual é o limite das nossas falas. Porque temos, de fato, um vínculo com a luta de Israel. Temos um vínculo muito forte dentro da perspectiva de nossa atividade. Somos políticos, sim. Somos tolerantes, mas estejam seguros. A CONIB não é cega, a CONIB não é indiferente, a CONIB não é absolutamente alguém que não se apercebe que não age, pois estamos agindo. Talvez agindo no silêncio, que também é uma forma de agir. Mas garanto a vocês que para nós a vitória é o único dos caminhos a ser perseguido. Voltando à casa da onde saí, eu aproveito, Rabino Rubem, para agradecer a todos. Agradecer a nossa comunidade, Laura. Agradecer ao Comitê de Riscos e Crise da CONIB, André, que se reúne diariamente às 8 da manhã, às 8h40. Um grupo de 18 pessoas que trocam ideias, debatem questões de imprensa, acompanham as mídias sociais, escolhem os melhores caminhos onde se manifestar, analisam comportamentos individuais, observam questões coletivas, tentam minimizar os efeitos daquilo que eventualmente possa representar uma guerra de imagem e de mídia, porque a guerra não é só a guerra física, material, e sim o desgaste que surge em função do tempo e que se expressa na ruidosa e odiosa linguagem do antissemitismo. Quero agradecer a todos os judeus do nosso Brasil. E quero também agradecer a solidariedade de muitos não-judeus. Eu tenho sido testemunha que nós temos, é verdade, muitos inimigos. Talvez mais que imaginávamos. Mas, por outro lado, tenho também constatado que nós temos muitos amigos. Yoná, cada 10 pessoas, 7 apoiam o Estado de Israel. 7 no Brasil. Portanto, quem compara o exército de Israel a um genocídio, ou leva a esse entendimento, está falando contra a vontade da maioria do Estado brasileiro. Eu não preciso falar muito. A população já fala e vai responder oportunamente, no momento certo. Portanto, louvemos
aqueles amigos que temos. E se por um lado o mundo judaico pôde se expor, esse mesmo mundo judaico pôde receber, dentro da sua exposição, uma resposta da sociedade maior. Nós somos, por outro lado, e também pude constatar, muito unidos. Nós conseguimos nessa fase, e acredito firmemente nisso, colocar as nossas diferenças de lado e estamos nos superando como um grupo coeso e unido. Quero agradecer a Deus a oportunidade de poder, em nome de todos vocês, liderar este capítulo desta jornada. Em cada palavra, em cada artigo publicado, na participação de outros, na presença nas sinagogas, nos movimentos das nossas embaixadoras. Eu quero agradecer a Deus a alegria de ter tantos amigos, Franco, com carinho, que muitas vezes a gente nem sabia, amigos, apesar das diferenças que podemos ter. Quero agradecer a Deus por ser filho da família que me fez ser judeu, a família que lutou para sobreviver dentro da essência judaica. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de educar meus filhos como judeus. Quero agradecer a Deus por ter estado ao lado de minha esposa, da minha família, particularmente da Ida, que me ajudou a escrever novamente ou reescrever o meu judaísmo. E dentro disso, quero agradecer a essa congregação. Quero agradecer a nossa Hazita Nor, a nossa Havai Andava, ao nosso ensino religioso, que tanta diferença faz na vida de nós judeus brasileiros. A emoção de poder escutar as músicas antigas do passado. Imaginei o quanto que eu perdi, talvez, Rubem, por não ter vindo mais vezes aqui, estar ao lado de vocês. O meu pleito para estar aqui é o pleito do resgate dos valores. E quando lutamos por valores, nós judeus, é porque lutamos por algo que faz parte da nossa essência. Porque nós somos o povo dos valores. Nós somos o povo do conhecimento do livro. Am Israel Chai, Anachnu Po Yachad. Hoje somos todos Israel. Shabbat Shalom.